a partir desse ano, estou na coordenação do fórum, né? À frente da coordenação do fórum. E, rapidamente, só para a gente ter uma ideia, né, da minha história, eu sou formado em Química, licenciatura e bacharelado em Química, tenho 2 mestrados, um em Síntese Orgânica pelo Instituto Militar de Engenharia e outro em Educação Tecnológica pelo Cefet Rio de Janeiro, Cefet Celso Covid. Também fiz 2 especializações em cultura afro-brasileira e indígena e na PUC de Petrópolis e em educação ambiental na Cândido Mendes, né? Fui professor da UF e fui professor do IFRJ, né? Durante praticamente toda a minha vida nesses 2 locais, né? Então, estou à frente do fórum, espero que a gente tenha um trabalho de excelência, um trabalho muito bom, né? E a reunião de hoje está direcionada para que a gente trace estratégias e objetivos para o nosso trabalho de 2023. Eu vou pedir para a Lu colocar a apresentação. Então, tá aí, sejam bem-vindos à primeira reunião da Câmara Setorial e a primeira novidade é a nossa estrutura, a estrutura do fórum, né? As câmaras setoriais continuam as mesmas, o grupo de trabalho Celularte continua, né? Mas a parte, a estrutura acima mudou um pouco. Com o presidente do fórum atualmente é o presidente da LERJ, o deputado Rodrigo Bacelar, e a deputada Tia Ju, que é a nossa segunda vice-presidente da mesa diretora da LERJ, está à frente da LERJ, fazendo essa ponte com o legislativo, uma coisa que eu acho extremamente importante, até por ser uma pessoa bastante acessível, né? E eu já me apresentei a vocês coordenando as câmaras setoriais. Ok, Ju? Lu? Desculpa. Na reunião geral, o fórum apresentou algumas ideias que serão, né, que devemos desenvolver ao longo desse ano. A primeira já não é mais uma ideia, é uma realidade, é o encontro com o IBGE, que vai acontecer ou no dia 28 ou 29 de junho. Nós estamos esperando aí, só para acertar o local, né? E o IBGE vem apresentar um recorte do Censo Demográfico de 2022, um recorte do Estado do Rio de Janeiro. E, para isso, nós vamos convidar os representantes dos 92 municípios, e é óbvio que os participantes do fórum ficam também convidados. É uma reunião importante, onde vamos ver os números do último censo, né? Além disso, nós vamos trabalhar um fórum de responsabilidade ambiental, social, de governança corporativa. É um assunto, um tema que está cada vez mais em pauta, tanto na iniciativa privada como na pública, e nós vamos organizar esse seminário para trabalhar um pouco essas questões. O Fórum de Economia do Mar, nós entendemos que a economia do mar ou a economia azul é um tema extremamente importante, tanto no presente como no futuro do nosso Estado, até porque o nosso Estado ele tem um litoral bem, bem significativo. E só para a gente ter uma ideia da importância da economia do mar, a cada 1,5 bilhão investido nesse setor, nós geramos 8 mil empregos. E empregos é uma coisa que o nosso Estado precisa. E uma outra ideia que nós vamos tentar trabalhar esse ano, vamos refletir e pensar como fazer, é o Fórum nas Comunidades, né? O que é o Fórum nas Comunidades? É o fórum saindo das paredes da Alerj e indo até as comunidades, conversar com os empreendedores locais e trazer as boas ideias que possam servir para o desenvolvimento do nosso Estado. É um projeto bem audacioso e bem interessante, ao meu ver. Ok, Lu? Bom, o nosso calendário está aqui, né? Nós estamos na primeira reunião, dia 25/4. Daqui a exatamente um mês, nós teremos a nossa segunda reunião e dia 27/6, a terceira reunião. Eu
olhando para esse calendário, né, para essa agenda, eu tenho a impressão que a gente vai ter, que a gente pode ter muito trabalho em pouco tempo, uma vez que no segundo semestre nós vamos ter no máximo 4 reuniões. Então, muito pouco tempo e muito trabalho, né? Ok, Lu? Se alguém quiser acessar o balanço de 2022, esse QR Code é só entrar e vai estar lá todo o balanço completo, ok? E aí vamos começar, levando em conta que essa reunião é para traçar os objetivos, as estratégias de como nós vamos trabalhar em 2023, já foram feitas algumas sugestões na reunião geral. Na verdade, 2 reuniões, né? O Heitor do Cefet e o Rafael do IFRJ. No caso do Heitor, na extensão tecnológica para ganhos de qualidade e produtividade, um projeto de inserção de técnicos e engenheiros nas empresas, como estagiários e primeiro emprego de recém-formados. Gostaria até que, se alguém de alguém do Cefet tivesse aí, pudesse falar um pouco sobre isso. E a sugestão do Rafael Almada, que é fazer um mapeamento da educação profissional do Estado do Rio de Janeiro, atrelado ao ensino superior, o ensino técnico e as formações de qualificação profissional, envolvendo todas as redes, Sistema S, instituições públicas, privadas. Por que que ele pede isso? Porque ele entende que a gente tem itinerários formativos que nós precisamos fortalecer. Agora, é um trabalho hercúleo. Também queria um representante do IFRJ tivesse aqui para que a gente pudesse discutir como fazer isso. E pode passar, Lu, para que a gente... É sempre bom dar uma olhadinha no passado. Então, os temas debatidos no ano passado foram: houve um painel dos impactos de novas tecnologias na formação de docentes, os primeiros passos para a construção do Observatório Fluminense de Educação à Distância, a medalha de Tiradentes ao ex-ministro Manuel Heitor, e um evento de 90 anos do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, plenário. Então, ok, Lu, a nossa apresentação foi essa, e agora eu passo a palavra para vocês. Chegou mais, tem mais gente chegando. Passo a palavra para vocês para que a gente possa organizar o nosso trabalho para esse ano. E, de preferência, se não conseguirmos organizar nenhuma diretriz para o ano, pelo menos que a gente possa traçar uma pauta para a nossa próxima reunião, que será exatamente daqui a um mês. Com a palavra de vocês, levantar a mãozinha. Alguém vai falar? Estou procurando a mãozinha aqui, não estou achando. Eu já falei, Alice? posso falar, né? Pode, pode. Deixa eu ligar minha Eu não câmera. estou te vendo, Alice. É, tá meio, Agora tá meio claro. É que tá meio claro aqui. Deixa eu dar uma melhorada aqui. Boa tarde, né? Meu nome é Lícia Queiroz, eu sou a representante do Conselho Regional de Contabilidade, que faz parte do fórum, então eu sou contadora, sou também economista, mas a contabilidade permeia toda a minha vida profissional. Nesse momento, além do conselho, que eu integro nessa administração, né, que são 4 anos, nós estamos no nosso segundo ano de trabalho. Eu também sou professora, já venho no magistério já há mais de 20 anos, então estou concluindo meu doutorado, né, nas próximas semanas. Eu estou assim, até junho eu estou puxando meus cabelos, então eu já também sou mestre, né? Mas assim, a gente tem lá dentro do conselho várias frentes de trabalho, né?
Eu, lá dentro, faço parte da Câmara de Controle Interno, que justamente vai olhar todas as ações sobre as despesas, as receitas, dando todo não o arcabouço legal, porque a gente tem o jurídico, mas todo o arcabouço no que diz respeito à gestão, né? Então, o controle interno ele vai fazer esse olhar. Além disso, cada um de nós, né, pode integrar, além da Câmara, pode integrar as comissões que desejar. Então, nesse momento, nesse ano, eu tô dentro do programa de voluntariado da classe contábil, PVCC, que é um programa que ele é muito, assim, ele é muito, não é forte que eu quero dizer, mas é muito assim, tem muito trabalho, né? E é muito entusiasmante, né? Se posso dizer criar essa palavra, né? Porque ele tem várias frentes e várias comissões. Uma das subcomissões que eu estou fazendo parte, que conforme você estava falando, eu vim pensando, né, que eu poderia contribuir, que o Conselho Regional de Contabilidade poderia contribuir, a minha subcomissão é sobre educação financeira. Tem as outras três que trabalham na questão da destinação do imposto de renda para o fundo do idoso, para o fundo da criança. Nesse momento, a gente está muito focado também na questão do imposto de renda da pessoa física, né, que tem a limitação lá da entrega 31 de maio. Então, a gente também está com várias ações, tanto em mídia, como cada um com seu escritório, trabalhando com essa parte e disseminando esse conhecimento. E hoje, né, hoje é o dia do profissional da contabilidade, 25 de abril, né, que comemora-se as duas profissões, tanto técnico, os que ainda têm o registro, e o contador. E aí, hoje vai ter uma ação muito bonita lá no Cristo Redentor. Não sei quanto tempo vai durar aqui a reunião, mas eu não vou, de repente, estender muito, porque a gente vai participar da cerimônia lá e o Cristo vai ser iluminado com a cor do profissional da contabilidade. Então, assim, a gente está lutando muito pela nossa classe, no sentido de sensibilizar, né, a população, não é a opinião pública, a população da importância do profissional da contabilidade, porque o patrimônio é algo que você não tem só nas empresas, você tem na sua vida é um patrimônio, o seu patrimônio pessoal, né, as suas amizades é um patrimônio, então tudo gira em torno do patrimônio, nessa conscientização. E dentro de sala de aula a gente também faz muito esse trabalho. E com isso a gente pretende também mostrar o seguinte, que as nações desenvolvidas, né, os países, as cidades mais desenvolvidas, elas necessariamente elas têm esse olhar patrimonial, que é um olhar que cuida, né? É um olhar de cuidado. Então, é isso. Eu já falei demais. Obrigado, Lícia. Nada. Próxima pessoa. Fred, eu posso falar? Eu sou a administradora Ana Chirre de França Moraes. Ok. Tá? Pode falar. É um prazer estar aqui com vocês. Eu já participava do fórum anterior, não é? E nós recebemos a nomeação do Conselho Regional de Administração para estar aqui representando a nossa categoria. Eu sou conselheira suplente no Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro e faço parte da Comissão de Educação do Conselho. Além disso, eu atuo na área docente em nível superior, né? Sou coordenadora de cursos de administração, bem como sou avaliadora do MEC desde 2005. Então, tratar de temas na área da educação por mim, algo muito simpatizante e que me traz assim, muitas contribuições e pretendo aqui levar para vocês também contribuições da nossa parte. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado, Ana. Mais alguém? Oi? Oi, sou eu, Fred. Fátima. Fátima Sobral Fernandes. Só para me apresentar o grupo, né? Sou conselheira do Clube de Engenharia
e estou aqui também buscando contribuir para a melhoria do ensino, da qualidade do ensino de uma forma geral, porque nós, no curso de engenharia, compreendemos que a educação e a profissionalização de qualidade é fundamental para o desenvolvimento da sociedade, sobretudo em tempos de transformação digital, em que a questão da empregabilidade e da necessidade de tornar essas pessoas que vão para o mercado aptas a darem conta de, inclusive, empreender e intraempreender nas empresas onde forem trabalhar. Então, contem comigo aí para contribuir do melhor modo possível. Eu agora não estou no mesmo conforto da manhã para participar da reunião, mas estou aqui atenta, escutando, viu, Fred? Tá bom, Fátima, sem problema. Importante é a sua presença. Mais alguém? Eu estou olhando aqui para a tela, temos o Ivan. O Ivan, quem mais? A Fernanda, que ainda não falaram. A Fernanda se manifestou. Fred, posso falar? Pode, sim. Eu estou sem a imagem, eu Uhum. estou numa garagem, mas eu não poderia deixar de passar essa oportunidade de parabenizar o retorno do nosso fórum. Eu já participo já há um tempo, eu sou do Conselho Regional de Administração, inclusive eu estou aqui com a minha amiga Ana Shirley, que acabou de se apresentar. Então, eu sou servidora pública da saúde estadual, sou aluna também, estou fazendo mais uma pós-graduação, então posso contribuir também como usuária da educação. Mas estamos aqui para somar, poder contribuir com vocês no que for preciso, tá? Dedicação para vocês que têm um trabalho muito bonito e é isso. Parabéns aí pela sua posse aí na nova empreitada. Obrigado, Fernanda. Então, só falta já falar o Ivan, que está aqui. Ivan, você está me ouvindo? Se você quiser falar alguma coisa. Ivan? Opa! Está me vendo? Agora estamos te vendo. Ah, sim. Conhece? Conselheiro, PT, Conselho dos Técnicos. Está falhando sua voz. Tá vendo? Não estamos conseguindo te ouvir, Ivan. Quer aqui? Tecnologia? Ivan, tenta só abrir o áudio em vez do vídeo, aí de repente melhora. Conseguindo me ouvir agora? Agora estamos. Ah, perfeito. Estava com problema aqui no áudio. Uhum. Voltando. Meu nome é Ivan Klein, estou conselheiro no Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio de Janeiro, CRT-RJ. Eu estou coordenando a Comissão de Exercício Profissional, né? Comecei no final, acho que do ano passado, a acompanhar aqui o nosso plenário, nosso fórum. Atualmente, o que a gente está tendo muito problema é em relação à parte da formação técnica, né, que está sendo a nossa base, principalmente na parte de certificação, mas isso não está totalmente ainda alinhado com o fórum, ainda não foi levado para isso, porque a gente está tentando amadurecer ainda primeiro dentro do CRT-RJ. Ok? Essa é a palavra. Ok, obrigado, Ivan. Bom, todos se apresentaram. Agora
temos que trabalhar para, pelo menos para a próxima reunião, criar uma pauta para que nós possamos, dia 25 também, né, 25/5, trazer a nossa próxima reunião, montar ela. Quais são as sugestões para a pauta? Se vocês quiserem, eu posso colocar também os temas sugeridos na reunião geral, para que a gente possa fazer uma avaliação, se for possível, muito bem. Se não for, temos outras sugestões. Lu, põe o temas sugeridos na reunião geral, por favor. Os temas são esses. Desculpe, meu microfone estava desativado. Esses são os temas que foram sugeridos na reunião geral. Podemos criar uma pauta para a próxima reunião embasado neles ou ter outras sugestões. Fica a critério do fórum. Com vocês. Eu gosto do tema fazer o mapeamento da educação do modo como está posto pelo Rafael Almada. Só que esse mapeamento é extenso, etc., mas se a gente quer pensar em empregabilidade, esse mapeamento é muito importante, não é? Eu penso que um tema importante para o fórum é pensar em empregabilidade dos profissionais, porque a formação é parte do que garante a empregabilidade, né? E ela tem que estar conectada a também o outro lado, de que quem emprega o que precisa. Então, essa conexão, uma discussão sobre empregabilidade, eu acho que poderia ser um início bom antes até do mapeamento. Essa é a minha sugestão. Eu também concordo com isso, porque a gente fica pensando no, por exemplo, não dão chance para o jovem, querem sempre que ele tenha a experiência, né? Esse é o lado, vamos dizer, de quem está buscando o emprego. Mas tem o lado da empresa que é um trem em andamento, que não pode parar, né? Então, como resolver isso, né? Como esse jovem, essa pessoa que acabou de se formar, de ter sua formação concluída, ela consegue essa tal experiência que permita ela ingressar no mercado de trabalho? Então, eu achei assim, bem interessante isso que a colega comentou. Eu gostaria de fazer um comentário também acerca desse tema. Eu acho o tema muito importante, necessário, contudo, me parece que ele tem uma grandiosidade tamanha que talvez nos impeça de alcançar resultados que sejam fidedignos devido à sua grandiosidade. De repente, nós poderíamos fazer um recorte desse mapeamento de forma que nós pudéssemos, assim, traçar algo mais consistente, algo mais profundo e que traga realmente contribuições a todos que atuam na área de formação do ensino superior e que efetivamente irá produzir resultados também para a educação profissional. Eu vejo assim. Obrigado, Ana. Ana, você acha que a discussão primeira sobre empregabilidade faz sentido? Eu acredito que sim, viu, Fátima? Eu acredito que trazer essa discussão como um primeiro momento é algo indispensável e necessário, porque a questão da empregabilidade é que vai nos dar a visão da realidade de como isso ocorre neste momento
e até com uma projeção para o futuro, né? Eu acredito que seria um bom tema a iniciar essa visão em termos de mapeamento. Mas sempre lembrando, né, como eu sou pesquisadora, eu percebo que o tema é muito amplo e que talvez o nosso grupo não tenha condições de arcar na busca de resultados tão amplos, né? Eu vejo nesse sentido. Ok. Mais alguém? Por enquanto, nós temos um tema que é empregabilidade, né, no primeiro momento, para ser trabalhada como início do recorte que foi sugerido pelo Rafael, com uma observação que esse recorte, mapeamento, com observação que esse mapeamento seja feito inicialmente com um recorte, que também precisamos saber qual é. Mas vamos fazer por partes, então, a empregabilidade, como é que a gente pode trabalhar isso na próxima reunião? Quem sabe, eu não tenho nome agora para sugerir, mas a gente poderia pesquisar quem são os especialistas nas entidades que estão aqui presentes ou outras que aqui não estão. Uma pesquisa, por exemplo, lá no Lattes, de quem é que está efetivamente pesquisando sobre a questão da empregabilidade no estado do Rio de Janeiro, para a gente entender como ela está. Não é? Assim, não sei se FAPERJ tem dados sobre isso. Por exemplo, eu assisti uma palestra o ano passado, aliás, promovi uma palestra lá no Clube de Engenharia sobre isso, sobre a questão do desenvolvimento do Estado, e aí o pesquisador da FAPERJ levou dados sobre como estava a dificuldade de empregar os doutores e mestres, a quantidade de formação versus a utilização deles, inclusive com esses novos programas, doutor empreendedor, e bolsas de pesquisa para doutores e mestres nas empresas, etc. E tal. Talvez na FAPERJ a gente tenha alguém. Eu posso pesquisar, eu me comprometo a ajudar a pesquisar, mas não tenho nome. Mas, assim, eu chamaria 1 ou 2 especialistas para tratar desse assunto e nos posicionar sobre o estado da arte do assunto, para a gente daí pensar como é que aprofunda. Não sei o que você acha, Fran. Está sem som, não te ouço. Eu gostei da sua ideia. Achei bem interessante. Podemos pegar aí umas 2 pessoas. Você falou que pode procurar na FAPERJ, ver se tem alguém que trabalhe com isso, né? No Lattes, a gente pode procurar, vou conversar com alguns profissionais que conheço que tratam de questões semelhantes e vejo se acha alguém especialista, pesquisador ou que esteja atuando nesse campo da política pública sobre empregabilidade, para a gente podia ter alguém da Secretaria de Trabalho do Estado, do município do Rio, mas Estado é melhor, do Estado, alguém da universidade ou de centros de pesquisa que estejam trabalhando isso, por exemplo, IPEA, IBGE mesmo. Estou pensando alto, estou fazendo um brainstorm, tá bom? Tá Fred, bom. eu gostaria de fazer uma consideração sobre aquilo que a Fátima disse. Eu vejo da seguinte forma: nós temos aqui, dentro desse nosso conjunto de representações, os conselhos do Estado do Rio de Janeiro. Esses conselhos, gente, visam a empregabilidade, visam a acompanhar a evolução das profissões, a questão dos registros, da fiscalização, que fazem parte como sua atividade inata. Eu acredito que os nossos conselhos tenham informações preciosas sobre essa questão da empregabilidade, porque, em termos da administração,
certamente nós teríamos alguém que pudesse falar sobre essa questão, a geração de empregos, o aproveitamento das formações em nível superior, como, por exemplo, o nosso conselho, ele registra mestres e doutores de áreas da administração e afins. Então, certamente nós poderíamos também, além da proposta da Fátima, buscar pessoas que tivessem uma relação mais direta com os nossos conselhos, que visam essa questão da empregabilidade, e até indicar um ou outro para que pudessem participar também. Ok, Ana. Não podemos convidar todos, né? Vamos. Sim. Alguns que tenham uma especialidade, né? Que tenham um trabalho efetivo de teoria e prática dentro da área. Ok, Ivan? Boa tarde. Partindo desse tema, né, eu estou vendo aqui a proposta do Heitor. Eu lembro quando ele levantou isso há algum tempo atrás, e nós estávamos, inclusive, discutindo isso dentro do CRT, porque já há alguns anos não existe mais a obrigatoriedade do estágio supervisionado, podendo ser substituído por um TCC. E, realmente, no nosso entendimento, é muito mais prático, muito mais fácil a inserção do profissional, né, uma vez que o estagiário já está no convívio da empresa, ele ser aproveitado, do que um simples TCC, que muitas vezes é mais utilizado para pessoas que já estão fazendo um pós-técnico, já estão inseridos no mercado de trabalho, né? É uma pena que o Heitor ele não está aqui presente hoje, mas seria um trabalho também interessante Opa, para ser feito. A gente, estou aqui Heitor, presente. está presente? Não tinha te visto. Mas Não, seria eu um consegui trabalho. entrar, estava com dificuldade aqui. Ah, tá. Mas seria legal a gente conversar, inclusive a gente pode fazer um convite depois fora aqui já que eu tenho teu telefone, para a gente conversar junto com o CRT em relação a isso, sim. A gente tentar fazer algum tipo de campanha, algum estudo, porque realmente não existe a obrigatoriedade, né? Isso vai de cada escola, mas eu concordo plenamente com esse aspecto da empregabilidade. Eu mesmo sou, a minha história pessoal foi assim, meu primeiro estágio foi meu primeiro emprego, né? E estou na área até hoje, graças a Deus. Então, se a gente puder depois levar, a gente pode tentar criar até um grupo de trabalho paralelo dentro do CRT. Aí fica aberto o convite. Tudo bom, Heitor? Obrigado. Obrigado, Ivan. Heitor, você quer comentar, fazer algum comentário? Você chegou a pegar as ideias que estão sendo colocadas até agora? Não, desculpa, eu estou tentando aqui, tentei do desktop aqui, não consegui entrar, agora eu consegui acessar aqui pelo celular, mas eu entrei agora, então eu não acompanhei a discussão. Eu vou te Vocês fazer um estão resumo. discutindo a questão... Pois não, pode falar. Vou fazer um resumo rápido. Todo resumo é rápido, né? Vou fazer um resumo para você. As pessoas acharam interessante o recorte não, o mapeamento da educação profissional, só que foi colocado que o mapeamento é uma coisa muito, muito grande, um mapeamento como o Rafael está pedindo, e talvez a gente não tenha condições de fazer isso. Então, foi sugerido que fizéssemos um recorte desse mapeamento. E logo depois, alguém falou que, num primeiro momento, até desse mapeamento, seria bom nós trabalharmos numa próxima reunião a questão da empregabilidade e chamar pessoas que são estudiosas no assunto para que nós pudéssemos ouvi-las e conversar com elas, né? E a Fátima ficou de ver alguém na FAPERJ e a gente ficou de montar essa próxima reunião em cima dessa questão da empregabilidade. E foi isso que Pode. foi discutido até agora. Eu acho um tema ótimo, porque a gente aqui no Cefet está criando uma comissão agora para acompanhar os egressos. E a gente não sabe para onde foram esses técnicos, esses engenheiros graduados aqui, né? E às vezes surgem oportunidades de recolocá-los no mercado, né? Muitos não estão trabalhando efetivamente, nem como técnico, às vezes também não como engenheiro, só que a gente perde o contato quando ele sai da
Então, a gente está buscando agora criar mecanismos para manter um vínculo com eles também. Essa é uma forma, né? O INEP tem alguns dados sobre a educação profissional, né? Mas aí ela é mais ligada, não pega a parte da graduação dos profissionais plenos, né? Ela pega também a educação profissional superior de tecnologia. Então, ela pega parte da qualificação básica, a qualificação profissional, né, a formação profissional técnica de nível médio e a formação profissional superior em tecnologia. Talvez através do levantamento desses dados já do INEP, das plataformas que ele possui, a gente consiga uma parte dessas informações. Uma instituição assim, referência, a gente tem as referências da educação profissional aqui no Rio de Janeiro, que são o Cefet, né, que é uma instituição já centenária, que você conhece bem, os IFES, e uma boa parte deles são Cefet, que foram transformados, né, nos institutos federais, então fazem parte dessa mesma rede, ou seja, a rede federal aqui no estado do Rio de Janeiro, são vários IFES e o Cefet, e mais a FAETEC, que é a grande formadora estadual, né? Ou deveria ser. E a gente pode ouvir um pouco essas instituições, vendo pelo lado acadêmico. Seria interessante a gente ver também pelo lado da oferta desses empregos, né? Ou seja, pelo lado das empresas, né? onde eles demandam esses profissionais. Então, talvez alguém da Firjan que pudesse fazer assim essa visão do conjunto de empresas do Rio de Janeiro, né, essas atividades de profissionais. Eu tenho estado muito preocupado com a possível, a gente sabe que vai ter, né, um apagão de mão de obra mais especializada. A gente já vivencia hoje, no dia a dia, e se o país começar a crescer a 3%, 4%, como já cresceu mais para trás, a gente não vai ter mais. Né? Então, a gente vai vivenciar aquele pleno emprego sem condições de fazer o acompanhamento adequado, né, dessa demanda crescente aí de profissionais. Então, me preocupa muito a formação profissional no Estado, porque a gente vê que a FAETEC ficou fragilizada, de gestão. Não estou te escutando, Heitor. Oi? Não estou te escutando. Foi Não, abaixando sua voz. Está me ouvindo agora? Melhorou? Agora tô. Uhum. Sim, a FAETEC, a gente tem assim, preocupação com a formação dela, porque a gente viu ela fragilizada por conta desse período de pandemia, etc. E a gente precisa dar uma resgatada, a meu ver, nela, né, e dar uma ênfase na formação via FAETEC, porque ela é uma grande formadora e ela está capilarizada em todo o Estado. Então, a gente tem esses elementos via formação, que são o Cefet, IFES e mais a FAETEC. Poderíamos ver pelo lado da Firjan, né, a necessidade das empresas e pelo lado governamental também, o aspecto das políticas, né, que políticas estão sendo pensadas pelo secretário de Educação ou alguém ligado à Secretaria de Desenvolvimento. Não sei se tem uma articulação entre essas duas, né, para a gente tentar traçar aí um panorama de como estamos e pensar para onde precisamos ir, né, com rapidez. Ok, Heitor. Obrigado. Eu gostaria de comentar o que o Heitor colocou, Sim, Fátima. Fábio. Sim. Eu já tinha adiantado a possibilidade do secretário, etc. E o Heitor trouxe um ponto que eu acho muito importante, que talvez caiba ao fórum ajudar, que é essa articulação
de vetores do trabalho, tem uma Secretaria de Trabalho, tem uma Secretaria de Desenvolvimento e tem uma Secretaria de Educação, que talvez precisem juntas apontar a direção de para onde está a tendência do trabalho futuro, de modo a que as escolas, FAETEC, Cefet, UFRJ, IFRJ, todas as outras instituições, possam, digamos assim, ajustar a trilha de ensino-aprendizagem para que a gente responda ao mercado. E aí, quando ele fala da Firjan, eu acho interessante, eu já tinha também contado que o mercado devia ser ouvido. Agora, eu não acho que seja só mercado aqui no Rio, porque eu não tenho clareza se o Estado do Rio tem uma vocação só industrial. Eu acho que a gente teria que ter comércio e outras, ou associação comercial, enfim, outras instituições que tratem dessas empresas que geram atividade econômica no Estado, para a gente ouvir todas as possibilidades, entendeu? Porque às vezes a gente está olhando só um lado e precisa de atenção também para outros que estão mais a descoberto. É isso que eu queria complementar, mas absolutamente a abordagem do Heitor é muito semelhante à que eu tinha imaginado originalmente, e acho que não tem, é só complementação. Sim, concordo plenamente, Paty. Eu também gostaria de fazer um comentário. Pois não, desculpa. Sobre o que o Heitor disse, a Fátima, é muito importante que nós tenhamos também uma percepção da realidade. Quem mais forma no Rio de Janeiro é a iniciativa privada. Portanto, ela precisa ter um espaço dentro dessa apresentação, tendo em vista que ela contribui muito para a formação de profissionais dentro do Rio de Janeiro. E essa é uma realidade não só do Rio de Janeiro, mas de todo o país. Então, ouvir sim as instituições particulares, privadas, ela é algo que pertence à discussão que será traçada, uma vez que... Perfeito, Ana. Eu falei isso quando eu fiz a proposta. Olhar a empregabilidade dos dois lados. O lado, não, eu falo da questão da participação. O lado de quem emprega, porque a empregabilidade está do lado de quem emprega, e a formação é para atender esta demanda. Eu concordo com você. Pois porque as instituições que são apontadas são sempre instituições públicas. E quando, na verdade, essa formação para a empregabilidade majoritariamente está nas mãos das redes particulares. Então, nós precisamos também ter essa uma que ela é muito saudável, porque nós temos a visão não fragmentada, mas uma visão mais ampla da realidade, não só do Rio de Janeiro, mas do próprio país. Eu concordo. Tem um viés muito forte para isso. Boa tarde, meu nome é Alessandra, eu sou pró-reitora de ensino do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Na verdade, assim, eu só queria colocar alguns apontamentos, né? A partir do slide que foi apresentado aqui, vocês me desculpem, eu estou em trânsito, estou numa visita técnica em Teresópolis para a abertura de um novo campus, e isso acaba dando uma falha. Mas, assim, eu acho que é importante que a gente trabalhe com os mecanismos que nós temos, né? Primeiro, a gente tem dados consolidados nas nossas bases de dados, que é o SISTEC. O SISTEC é um sistema nacional de educação profissional. Ali a gente tem matrículas, cursos, alunos, situação a gente consegue tirar dali faixa etária, etnia, gênero, se estão ou não na faixa de 1,5 salário mínimo. Isso tudo nos é dado. Então, assim, esses dados existem. Eles só precisam ser retirados do SISTEC. O grande trabalho é fazer isso. No caso da rede federal, né, incluindo o Cefet, a gente ainda tem a plataforma Nilo Peçanha. Essa ainda é melhor ainda. Essa é a nossa plataforma de aferição. Então, assim, esses dados estão colocados. O que a gente precisa é estudá-los. Eu acho que fazer trabalho de levantamento de dados das instituições caberia, nesse caso, talvez ao Estado.
Porque a única dúvida que eu tenho, efetivamente, né, como gestora, mas eu acredito que não. Mas, assim, inclusive o sistema S, por obrigação, tem que preencher o nosso SISTEC, o nosso sistema. Então, ali a gente vai ter um mapeamento de quantos cursos tem, quais os cursos que mais têm matrículas, aqueles que têm maior demanda de inscritos. Isso tudo basta que cada instituição faça o seu painel. Eu acho que isso não é um problema tendo um pesquisador. Eu acredito que todos os pesquisadores todos tenham pesquisadores institucionais. A gente acabou de entregar esses dados ao governo federal, né? A plataforma Nilo Peçanha, ela foi feita para isso, para que a gente aferisse dados e desse transparências aos dados de educação profissional no Brasil. Com relação ao Estado, eu acho que é o maior problema, porque eu tenho essa discordância com relação à colega. O maior formador de educação profissional é o Estado. Isso não há a menor dúvida. Em nível Brasil, são 87% das matrículas. Nós, da rede federal e o Sistema S, ficamos com cerca de 3% em nível Brasil. Em nível Rio de Janeiro, chegamos nessa mesma proporção. Eu digo isso porque acabei de entregar um levantamento com base no IBGE, com base no PNAD contínuo, à Secretaria de Educação Profissional, ao professor Getúlio. Então, assim, o grande desafio, a meu ver, vai ser mapear o Estado. O Estado, a FAETEC, que tem o seu sistema próprio de cadastramento acadêmico, de gestão acadêmica, e fazer esse movimento pode ser um pouco mais difícil para o Estado, porque eu não sei se eles fazem essa diferenciação, né? Se eles têm esses filtros. Mas nós, assim, da rede, falo por mim, pelo Instituto Federal do Fluminense, pelo Cefet, pelo Colégio Pedro II, que também oferece educação profissional, nós temos 2 sistemas de aferição já consolidados, que são, inclusive, aqueles que nos geram matriz orçamentária, que é o SISTEC e a plataforma Nilo Peçanha, que é aberta a qualquer pessoa. É só entrar na plataforma, botar a instituição, que você vai ver o índice de evasão, o índice de retenção, quais os cursos que nós temos, quantos que nós não temos. Então, eu acho que isso a maior preocupação, a meu ver, é o maior volume de matrículas que vem do Estado. Essa, realmente, eu não sei como seria feita essa aferição, porque eu não conheço internamente a gestão acadêmica dos estados. Seria isso. Obrigada. Professora, eu gostaria de fazer uma parte, Fred. Professora, falávamos de formação em ensino superior, entende? E foi por isso que eu fiz esse comentário. E esse comentário que eu fiz realmente é verdadeiro. Acho que a senhora está enganada, professora. Eu não falei de ensino superior apenas, de jeito algum. Não, eu é que falei sobre ensino superior. Eu não falei sobre ensino técnico, professora. Eu falei em nível superior, a formação profissional em nível superior. E na formação profissional em nível superior, realmente, a rede particular predomina nessa formação. Isso são dados do INEP, basta consultar. Superiores de tecnologia que a senhora está colocando, então. Eu falo de todos, em geral, formação profissional. Não, assim, eu queria entender a concepção de formação profissional, porque se a gente está falando de superiores de tecnologia, eu até compreendo. Mas se a gente levar o conceito de graduação, de ensino superior para formação profissional, a gente também precisa fazer essa circunscrição, né? Nós partimos da temática que foi apresentada dentro do fórum. Essa minha análise é em cima da temática. E a temática fala de ensino-formação pelo ensino superior. Portanto, eu fiz esse comentário baseado na temática. A proposta do Rafael, ela é bem abrangente, tá? Ela pega desde o ensino superior até o sistema S, passando por ETEC, FRJ. E o que foi colocado quando a gente apresentou a proposta do Rafael é que o que foi colocado é que seria uma temática muito grande, que talvez a gente não conseguisse dar conta de fazer todo esse mapeamento, e que seria legal começar fazendo um recorte nesse mapeamento, né? Tipo, começar devagar por partes para a gente ir conseguindo chegar na sugestão do Rafael. Por isso que houve essa confusão, porque, na verdade, a proposta do Rafael está abrangendo tudo, né? E depois que foi feita essa sugestão do recorte,
foi colocado que, no primeiro momento, seria interessante a gente conversar com pessoas sobre empregabilidade, né? Seria um primeiro momento antes de fazer esse recorte do mapeamento. Era aí que a gente estava, e aí foi sugerido algumas entidades ou pessoas, né? Alguém da FAPERJ, alguém do INEP, alguém do FIEJAN, alguém do Cefet, alguém dos IEFs, alguém da FAETEC e a iniciativa privada para compor, eu diria que esse painel sobre empregabilidade para que a gente começasse esse recorte, esse mapeamento através daí. Foi isso que foi colocado até agora, tá, Alessandro? O Fred, você Sim, me permite uma fala, Heitor? lógico, Heitor, lógico. Olha só, nós temos, além do que a pró-reitora falou, que eu concordo com ela estava falando mais, uma visão mais abrangente, né, das matrículas. Heitor está sumindo sua voz. Não... Oi, está me ouvindo agora? Agora estou, de vez em quando some. Eu acho que o que você falou agora abre um espaço muito grande para, por exemplo, uma reunião apresentar, né? Talvez fosse melhor, por exemplo, enquanto a gente tenta consolidar esses dados da formação, isso ficar para um segundo momento, no primeiro momento, ver os dados da empregabilidade, né, das perspectivas do profissional que se busca hoje e do profissional do futuro. Porque muitas vezes a gente vê empresas pedindo uma formação que ela não vai encontrar no mercado, porque ela quer algo do futuro que ela nem mesmo hoje faz, né? Então, a gente, às vezes, vê uns exageros também de perfil profissional assim muito, muito fora da realidade. Mas eu acho importante, então, a gente ter essa visão, né, atual e prospectiva do mercado de trabalho e a partir daí, enquanto isso, a gente vai trabalhando, né? Acho que foi Fátima que colocou para se, de repente, ou foi o outro colega, para se fazer um grupo aí que levante todas essas informações e consolide, ou reúna um grupo de pessoas que possa fazer essa apresentação, né, para a Câmara, e numa segunda reunião faça esse outro lado, né? Para a gente ver oferta e demanda aí ligada ao emprego no Rio de Janeiro para a formação profissional. Porque a gente tem vários níveis de formação profissional, né, que a gente está falando, desde aquela qualificação básica até a formação de nível médio, a formação de nível superior, seja a tecnologia, que é uma formação um pouco mais curta, seja as graduações plenas ligadas a esse viés mais tecnológico, né? Já que a Câmara está pegando essa questão mais tecnológica. Então, talvez, fazendo essa separação, né, para avaliar cada aspecto desse, funcione melhor, porque o espaço de uma reunião é muito curto, né, para tanta informação, tantas possibilidades de debate em torno de cada tema desse. É isso mesmo, Heitor. Foi mais ou menos isso que estava, na hora que você entrou, era mais ou menos isso que estava desenhado mesmo, que estava começando a ser desenhado. No primeiro momento, fosse a questão da empregabilidade, que eu coloquei até agora aqui, empregabilidade, formação profissional de hoje e profissional do futuro, né? Poderia ser Excelente. Até o tema disso, né? A Leca, desculpa te chamar de Leca, mas é que tá aqui Lecas iPhone. Alessandra, você tinha levantado a mão? Não, já falei já. Muito obrigada. Pode me chamar de Leca, não tem problema não. É como todos me conhecem. Tá bom. Tá bom. Então, nós estamos amarrados que na próxima... Eu só estou preocupado com uma coisa. Essa questão da empregabilidade foi colocado muitas pessoas, muitas instituições para falar. E aí eu volto a bater na mesma tecla que o Heitor acabou de falar, o tempo, né? Então, eu queria que a gente tentasse colocar pelo menos umas 4, talvez 4 ou 5 pessoas falando, no máximo, porque senão a gente vai ter que fazer uma espécie de... Isso seria um painel, né? Vai ter que fazer um painel com um tempo muito grande. Então, eu queria tentar fechar com vocês as apresentações. A Fátima... Fred, só uma observação.
Já devem ter falado aqui, porque eu caí na ligação, mas assim, eu tenho concordância com a fala do Heitor, a gente tem diferentes níveis e modalidades de formação profissional, né? Então, por exemplo, a gente vai ter as qualificações profissionais, os cursos técnicos, superiores de tecnologias, as pós-graduações de extensão tecnológica. Talvez se a gente fizesse por modalidade, eu acho que ficaria muito interessante, porque a gente tem, por exemplo, instituições que têm um perfil de curso profissionalizante, né? A gente já tem, mesmo que ofertando curso técnico ou ofertando cursos superiores de tecnologia, eles têm um perfil mais da empregabilidade. Por exemplo, é diferente do perfil do Cefetes e dos institutos federais, que são instituições criadas numa perspectiva de formação integrada. Então, a gente tem uma formação muito ligada ao conceito de mundo do trabalho, né? Na sua dimensão de cidadania, de formação, de plano de desenvolvimento humano, como previsto em LDB. E a gente tem instituições que vão ter um viés muito mais aplicado à empregabilidade imediata, né? Então, porque, por exemplo, hoje, a gente tem uma das questões que está no centro da discussão, né? Por exemplo, que é a discussão do eixo técnico e tecnológico para os nossos futuros estudantes do ensino médio e seguindo para o ensino superior, que está em plena discussão no Congresso Nacional, está em plena discussão nas redes estaduais e federais, né? É pauta do governo federal, e que diz respeito exatamente à formação técnica profissional. Então, eu acho que se a gente puder fazer um evento em que a gente faça esse mapeamento, então, quem é que efetivamente no Rio de Janeiro se destaca na oferta de qualificação profissional, que são os cursos curtos, que são aqueles de qualificação do profissional ou de requalificação, né? Aquele cidadão que precisa fazer uma inserção melhor na indústria 4.0 e, por isso, volta para a instituição para um curso curto. Aqueles que já fazem um curso, já têm uma expertise maior em cursos técnicos de concomitância ou só ofertando curso técnico. Aqueles que, como eu, ofertam cursos técnicos integrados e aí eles estão numa duração maior de 3 anos. O Cefet também faz muito isso. São diferentes experiências de qualificação que podem trazer cases de sucesso para nós aqui do Rio de Janeiro. Gostei, Leca. Vamos lá. Então, vamos organizar isso aí. Vamos trabalhar. Quem vai fazer essas apresentações? Pode ser, né? Para organizar isso, eu gostei da proposta que foi feita agora pela Leca, porque ela diz assim, olha, na próxima, vamos escolher para que nível a gente vai falar. E aí a gente pensa nas pessoas para esse nível, porque há diferenciação de empregabilidade, de formação e etc. Existem especificidades que valem a pena ser tratadas. Entendi assim. Me corrija, Leca, se eu estiver enganada do que eu entendi de você. Então, para certíssimo, é isso mesmo, Paty. Então, para poder avançar, Fred, eu sugiro que a gente escolha primeiro o nível que a gente vai tratar. E aí depois a gente fala das instituições. Sim. Deixa eu só fazer um adendo. Que exista mais de uma comissão de parlamentares aí na LERJ que tratem desse tema. Trabalho, não é? Uma delas, e educação seria uma outra. Talvez os representantes delas, saber da pauta deles também nos interessa para a gente poder ajustar aí a nossa conversa. Porque a gente quer fazer essa ponte da sociedade com eles, não é isso? Exatamente. Deixa eu só fazer só para a gente tentar organizar a nossa próxima palestra, a nossa próxima reunião, desculpa. O que eu tinha entendido para a Leca é que seria legal a gente dividir essa apresentação por tipo de formação, correto? Agora, vocês querem fazer uma reunião para cada tipo de formação e nós vamos ficar muito extensos. Nós vamos ter que ter, na próxima, né, pelo menos 2 ou 3 pessoas falando de diferentes tipos de formação. Ou vocês acham que vai ter que ter uma reunião para cada tipo de formação para trabalhar sobre empregabilidade? O que eu tinha entendido que a Leca falou que essa divisão não fosse feita com base nessa observação, né? Não é isso? Então, eu penso assim, que levando em consideração as orientações de formação, os itinerários formativos, né, ter alguém que fale sobre qualificação profissional, que seriam os cursos FIC, é fundamental.
Eu hoje posso dizer que esse não é o meu ponto mais forte. O meu ponto mais forte são os cursos técnicos integrados, né? São os cursos com duração de 3 anos em que o aluno faz o ensino médio e o ensino técnico comigo. É um outro perfil de trabalhador. É um aluno que vai se empregar a posteriori, que muitas vezes está voltado para o ensino superior. Aí, esse, por exemplo, é meu ponto forte. Eu não tenho dúvida que é um ponto forte do Cefet, do Instituto Federal Fluminense. Agora, por exemplo, cursos superiores de tecnologia, né, que são diferentes dos bacharelados e que são com perfil em tese, que seriam os perfis da educação profissional por excelência. Quem é o maior ponto forte desses cursos, né? Eu, por exemplo, hoje estou sofrendo avaliação do MEC para um curso que eu pretendo transformar em engenharia, né? Então, assim, os superiores de tecnologia hoje, a gente percebe que eles vêm diminuindo. Isso é um fato para a gente discutir, porque, em tese, era um curso de graduação muito voltado à prática, né? Que por isso mesmo está voltado para um tempo menor que um bacharelado, mas que vem diminuindo consideravelmente na sua oferta. Então, quem é que tem expertise para trabalhar com cursos superiores de tecnologia e mostrar o grau de empregabilidade que ele tem ou não, né? Eu acho que se o que a gente está procurando aqui, né? Eu acho que a gente está procurando 2 coisas. Quem é o perfil do carioca que ingressa na educação profissional, seja ela em qualquer modalidade. Quem é essa pessoa, né? Segundo, como é que o Estado do Rio de Janeiro está conduzindo essa formação? E terceiro, para onde esse formado ou egresso ele vai? Eu acho que essas são as nossas 3 dimensões, né? E nesse sentido, eu acho que cada uma das instituições aqui tem um ponto forte. Por exemplo, o Sistema S é uma potência na oferta de formação em nível de qualificação profissional. A gente não pode negar isso, né? O viés de oferta é o maior, né? A rede federal ela vem com uma proposta que é diferente. Os Cefetes e os institutos federais tem uma outra linha, né? Por isso que eu falo que no nosso caso, nós somos sempre parceiros, nunca rivais, porque o nosso olhar é diferente. Eu pego esse aluno que sai do 9º ano e que quer uma formação de ensino médio e de ensino técnico, né? Ele fez essa opção de vida. Quem é que tem o maior número de oferta de disciplinas de cursos superiores? Sua voz sumiu. Parece que ela caiu. Eu complementaria Enorme conversão. Leca, volta. Alô, Leca. Oi. Oi. Nós escutamos uma parte da sua fala. Então, os cursos superiores de tecnologia, né, que foram criados muito com esse viés da empregabilidade via graduação. A gente percebe dentro da rede federal, eu estou falando no meu lugar de fala, um enorme movimento pela extinção desses cursos em troca de bacharelados. Então, fazer um estudo sobre quem tem esses cursos e como é que eles estão se mantendo, quem são os ingressantes desse curso, é interessante. Né? Hoje, por exemplo, eu estou convertendo um superior de tecnologia meu em engenharia. Está sendo feito exatamente nesse momento, nesta semana. A gente vem percebendo que esses cursos vêm diminuindo de oferta. Por quê? Né? Se seriam em casos... Por que a gente tem diminuído essa oferta? Essa oferta diminuída é só em nível do Rio de Janeiro? Em nível Brasil é diferente? Então, eu acho que a gente tem essas modalidades que elas precisam ser estudadas à parte. E olha que eu nem incluí a certificação de saberes e competências, né? Que é uma coisa que a gente também faz por força de lei. A gente pode pegar esse trabalhador que é pedreiro, por exemplo, nunca teve uma formação profissional, avaliá-lo, certificá-lo e ele receber, né, o certificado de qualificação profissional em pedreiro. Isso existe. Então, assim, essas formas de oferta elas já estão mapeadas. Eu acho que ter, pelo menos, a oportunidade, por agrupamento, por exemplo, de discutirmos qualificação profissional e cursos técnicos, num primeiro momento, e aí depois cursos superiores de tecnologia e pós-graduações no campo da tecnologia, numa segunda reunião, talvez fosse interessante, porque a gente consegue agrupar dessa forma. Ok, Leca, mas é isso que eu estava perguntando. Vocês querem dividir isso em mais de uma reunião, porque, pelo que eu entendo, é muita... Eu acho que o tema tem muita... Frederico, acho que tem microfones abertos que está dando um eco aí, não estou entendendo.
Pode falar, Frederico, Fátima. Eu acho que a proposta da LECA de divisão em pelo menos dois tempos, um tempo da reunião do ensino inicial e depois o outro tempo da graduação e pós, eu acho importante, porque os mercados de trabalho são diferentes. Aí, Leca, eu só queria acrescentar dos 3 pontos que você colocou, o quarto, que é o quão satisfeito o mercado de trabalho está com os profissionais que estamos colocando no mercado, porque é isso que dá a conexão empregabilidade. Então, Perfeito, eu acho que aí a gente ouvir esse mercado é fundamental. Eu acho que você está perfeita na tua fala. Eu vou dar um exemplo, nós fizemos um seminário técnico e arte para a criação de um campus de arte e cultura no Rio de Janeiro, inclusive ele foi aprovado. O movimento foi exatamente esse, a gente botou na mesma mesa a qualificação profissional e o mercado que absorve os meus profissionais que só fazem qualificação profissional. A gente botou quem produz cursos técnicos e quem absorve, né, no mercado esses profissionais. Então, por exemplo, um evento que seria super produtivo era ouvir, por exemplo, quem mais está recebendo profissionais que só precisam de curso técnico. Hoje a gente tem determinados desertos, tem determinados cursos técnicos no Rio de Janeiro. Vou dar um exemplo, a Petrobras está demandando, com um aporte de recurso enorme, um profissional que não tem no catálogo ainda nacional dos cursos técnicos, que é um profissional que trabalha, que é o técnico em operações, que a Petrobras não tem, pede um técnico em operações, só que ele não existe no catálogo. A gente está começando a produzir esse curso, ele é inteiramente novo, e foi demandado pela Petrobras. Entendeu? Eu espero que ela invista nisso, porque eu me lembro que quando eu era estudante de engenharia, não tinha curso de engenharia de petróleo. E a Petrobras pegou dinheiro na UFRJ para a gente criar o curso de engenharia de petróleo. É isso. Meu curso técnico de petróleo e gás e de plástico, e no campus Duque de Caxias, nasce de uma demanda da Petrobras, da Reduc. Então, assim, a gente ter esses... Aí eu acho que o fórum, a Alerj, podia ter esse olhar sobre esses contatos do mercado, né? Quem são esses entes que estão hoje absorvendo ou querem absorver essa mão de obra? E a gente entra com o diálogo de que tipo de formação a gente está oferecendo. Eu acho que, no final, o que a gente vai ter que avaliar é o seguinte: o que a gente está oferecendo está atrelado ao que o mercado quer e vice-versa? Se não, o que a gente precisa fazer para modificar? Né? E eu acho que é esse movimento. Sim. Mas eu volto assim, veja bem, então, eu não entendi tudo isso. Eu quero apenas tentar organizar o próximo, né? Já entendi que vai ser em 2 momentos, então nós vamos ter um em maio, empregabilidade, formação profissional de hoje e profissional do futuro. Quem vai ser chamado para se apresentar neste painel? Sistema S? Sim, com certeza. Sistema S, com certeza. Com certeza, eu acho que... acho que a gente podia chamar um representante de Cefet, dos institutos, e a gente poderia ter um representante do Estado, da FAETEC, né? Então, nesse primeiro momento, nós vamos ter Sistema S, uma representação. Gente, alguém está com o microfone aberto falando. O Frederico, só que eu acho que aí inverteu a ordem, né? A ordem inicial não seria os empregadores, ou seja, a oferta, né, desses empregos no Rio de Janeiro, que tipo de qualificação se quer, e aí a gente está colocando Senai, Cefet são os ofertantes da mão de obra, não os ofertantes dos empregos. Né? O que eu entendi que ia ter num painel as duas coisas juntas. Eu ia dividir. Sim, entendi. Então, no painel 2 eu teria a parte de pós-graduação e ensino superior. Entendi. SF e FAETEC. Tá. Então, faria um recorte pelo tipo de profissional, né? Até o nível médio seria um primeiro momento e, no segundo momento, superior e pós-graduação. Eu acho interessante também, porque eu acho que faz um debate rico, né?
Eu entendi isso porque aí, nesse debate, em cada um deles, eu trabalharia tanto a formação como o profissional de hoje e o do futuro. Eu E trabalharia as mais duas, ainda, o ente do e a formação, né? E mais ainda, Frederico, o ente do Estado e da Alerj, que são responsáveis por formulação dessas políticas públicas. Sim, Porque para estar junto, né? exatamente. Quem oferta emprego vai dizer, eu não estou satisfeito com o que está chegando para mim, eu preciso disso, disso, daquilo. Quem forma as Exatamente. pessoas vai dizer, para eu poder formar disso que você está pedindo, eu preciso disso, disso, daquilo. Agora, quem formula as políticas públicas para efetivamente criar as condições de que aconteça do lado... Perfeito, Fátima, perfeito. A gente tem que Precisa- trazer a CPEC precisa- aqui, a gente tem que trazer, sem dúvida. Sem Precisa dúvida. trazer os implementadores de política e os produtores das políticas. Gente, eu só fico A gente precisa preocupado. reunir todo mundo. Eu só fico preocupado com a questão de tempo. Sim. A É magnitude, muita gente para falar num tempo muito curto, a né? magnitude que está tomando isso, é um negócio de uma semana para a primeira oficina e uma semana para a segunda oficina. A gente vai ter que, infelizmente, a gente tem que reduzir. E aí eu vou voltar a gente tem que estar o que realmente a gente pode fazer, né? A gente tem um tempo para trabalhar, a gente pode até fazer a oficina 3, e aí a gente pega todas as considerações feitas da oficina 1 e 2 e coloca à frente o que a gente vai fazer agora com o legislativo, quais são as tomadas de decisões, mas a gente vai ter que dividir isso, porque senão fica muita coisa. Você imagina, o Sistema S falando, o IF-Cefet falando, FATEC, mais alguém do mercado de trabalho ligado a isso, mais alguém do legislativo, pô, nossa senhora, é muita gente. 2 dias. 3 dias de fala aí. Né? Então, a gente tem que enxugar isso. Eu reconheço que a empolgação é grande, mas a gente vai ter que dar uma enxugada nisso aí, por uma questão de operacionalidade. Né? Exato. Então, se me permite, Fred, acho que a gente pode falar sobre a educação profissional como um todo. E aí eu acho que a gente traz um ente privado, um ente público, então um representante do Sistema S, um representante do Estado, né, que eu acho que é importante, Sim. porque, como eu falei, mais de 80% das É o matrículas. grande formador. Um representante da rede federal, que pode ser o Cefet ou pode ser o Instituto Federal. A gente tem essa... Não precisa ser separados, não precisam ser separados. Eu acho a gente pode federal, trazer... né? Da rede federal. Federal. Um representante da rede federal. A representante estadual seria a FATEC? A FATEC, isso. FATEC, sem dúvida. Aí é a FATEC, o Sistema S, a rede federal, alguém do poder público, e aí, em nível federal, porque o nosso trato, né, o Heitor não vai me deixar mentir, o nosso trato é em nível federal, então a gente fala com a CETEC, né? Em última instância, com o professor Getúlio, eu tenho uma relação muito próxima com o professor Getúlio, não seria nenhum problema trazê-lo ou trazer a presidente do CONIF, do nosso conselho, mas eu acho que a gente está falando de Estado. Então, qual é a secretaria que está cuidando do trabalho e renda, da ciência e da tecnologia? Né? Eu acho que, em tese, seriam essas pessoas que teriam que estar na mesa com a gente. Se a gente está falando de empregabilidade e de políticas estaduais para empregabilidade. Tá, então, nesse primeiro momento, não entraria a questão do empregador, do mercado. Não, e aí o empregador, desculpa. Eu acho que pode ser um dia e a gente tenha 2 mesas. Uma mesa pela manhã e uma mesa pela tarde. Com os mesmos componentes. Disponibilidade para isso, né? Porque aí na mesa da manhã a gente discute formação e na mesa da tarde a gente discute empregabilidade, já discutindo a formação. Tá. Então, eu vou pedir uma coisa para vocês. Já estamos com 1h30 de reunião. A gente tem até 2 horas, é tempo para a gente falar bem, mas eu vou pedir que a gente se organize. Eu vou ver a disponibilidade de fazer isso num dia e a gente vai começando a discutir isso, tá? Para maio já tem que sair essa primeira etapa, onde entra, com certeza, Sistema S, IF-Cefet e FATEC.
e mais alguém do poder público. Mas isso é bastante tempo. Então, Fred, eu acho que a cada encontro desse teria que ter esses 4 atores: o ator do emprego, o ator da formação e o ator da política pública, pelo menos 3 ou 4. Bem, Se bem, Perfeito, Fátima, perfeito. eu peço desculpas, eu caí e eu acho que eu vou cair de novo, porque a minha bateria minúscula está acabando. Tá bom, Eu vou me despedir, pedir perdão dessa. tá bom. Fátima, sem Tá problema. Aproveitar que a Fátima ainda está aqui, fazer uma sugestão de encaminhamento. Talvez, se a gente fizer compartilhar um documento, um Google Docs, todos nós podemos pincelar um roteiro. O que vocês acham? Pode ser. Inclusive com sugestões de nomes, entendeu? Dentro das Ótimo. nossas instituições parceiras. A gente coloca aqui no bate-papo os nossos e-mails. E aí, eu só não faço isso porque eu confesso que eu sou uma negação no tal do Google Docs, gente. Eu sou aquela pessoa que eu vou preencher e vou pedir para minha chefe de gabinete botar no Google Docs, entendeu? Eu confesso meu analfabetismo para isso. Se Mas, você assim... quiser ser letrada digitalmente, eu posso ajudar. Ai, que bom, eu te agradeço. Então, a gente bota os e-mails aqui no bate-papo e a gente cria o roteiro e a gente começa a trabalhar nele. A gente pode compartilhar os e-mails lá no WhatsApp. No WhatsApp. Isso. E aí, Fred, eu vou fazer uma outra sugestão que nada tem a ver com essa comissão. Essa história do Google Docs pode servir para outra comissão de tecnologia também, para a gente dar a sugestão dos nomes, se fizer sentido para você. Desculpa, repete, por favor, que eu estava ouvindo aqui uma informação. Nós também, lá na Comissão de Tecnologia, estamos criando um evento e com sugestão de nomes. Eu sugiro que use a técnica do Google Docs lá também, para que todos possam contribuir e não fique a informação dispersa no WhatsApp e acabe se perdendo. Criando um Google Docs também, é só isso. E eu vou dizer tchau para vocês com dor no coração, que eu estou achando ótima conversa. Um beijo para todos. Excelente jornada. Obrigada, Fátima. Prazer. Deixa eu só acertar uma coisa aqui pelo fórum. Eu vou mudar a data da reunião, para que a gente possa, inclusive, se tiver que ser uma coisa mais extensa, a gente possa ter condições. Pode ser? Eu estou querendo que a data dessa primeira reunião, que é essa primeira empregabilidade e formação profissionais de hoje, profissionais do amanhã e do futuro, possa ser feito ou no dia 29 de maio ou no dia 30 de maio. Qual o dia melhor para vocês? Qual o dia da semana? Exatamente. Se não me engano, é segunda e dia Professor 30... se pauta por dia da semana. Qual o dia da semana? 30, terça-feira. Para mim, terça e quarta, ok. Segunda que é difícil que eu dou aula. Né? Segunda-feira é impossível para mim. Amarrado, né? Pode ser no dia 30 de maio? Que dia da semana? Terça ou quarta? Terça-feira. Ótimo, tudo bem. Ótimo. A parte da tarde? Vamos ver como é que a gente tem esses assuntos aí, né? Agora, então, o roteiro é que a gente vai fazer. E, Fred, o que eu sugiro também é que a gente não só coloque o roteiro, mas pense em espaços, caso seja presencial. Né? E aí a gente tem que ver os auditórios das nossas instituições. Eu já vou fazer propaganda. Olha, todos os lugares do Sistema S são maravilhosos. Eu amo demais. Leca, eu sugiro que, se for presencial, seja híbrido, para que a gente alcance também os municípios, para que a gente espalhe essa ideia. Presencial cada vez mais concentra. Tem as questões de deslocamento que as pessoas, às vezes, não podem... É verdade. Então, se for presencial, que seja híbrido. Perfeito. E aí... A ideia atualmente é fazer sempre presencial, não só presencial, sempre fazer os dois. Quem não faz... Maravilha. Mas aí... A gente tem que ter um auditório grande. Assim, o auditório grande... O auditório do Cefet, cadê, Heitor? O auditório do Cefet na General Canabarro é maravilhoso. O auditório é grande, mas ele tem muitas deficiências tecnológicas, viu? Eu gostei quando indicaram o Sistema S, a gente poderia ver. Tem a Casa Firjan, que hoje abriga a Casa Firjan, sim. Proposta de inovação. Eu posso conversar com a
Tem uma pessoa lá que a gente tem contato, né? Que é a É Júlia Júlia, Zardo. é Júlia. Júlia Zardo. Ela participava também do fórum, né? Não sei se atualmente Ela ela está está na em alguma comissão de câmara. tecnologia. Ótimo. Então, poderia falar com Júlia, né? Se vocês tiverem esse contato direto com ela, Eu já posso, pode falar e ver a possibilidade de fazer lá. Oi, O Fred Heitor. tem. Oi, Gente, Fred. Ou na Alerj, né? exatamente. Até porque, se a gente conseguir... Nossa, na Arleste seria tudo, né? Seria o ateste de que o governo está conosco, que está valorizando. Aí eu acho que seria sensacional. Na né? verdade, o poder legislativo, não é? Deixa eu Não te é falar. exatamente o governo. Deixa eu São só... todos são poderes independentes. Gente, Eu sei, é vício federal, é isso, porque a gente agora está sendo bem recebido, aí a gente agora está feliz, entendeu? Gente, Leca, eu estou me sentindo na sala dos professores do IFRJ do Maracanã, todo mundo falando ao mesmo tempo. Porque era assim, né? Deixa eu te falar, a gente pode tentar aqui na Alerj o auditório do 21º andar. 180 pessoas, tá bom? Ótimo, eu acho que está ótimo. Leca? Fátima? Oi, Eu acho perfeito, bom perfeito. desde que seja uma sala que permita a transmissão e participação híbrida. Foi aonde teve Isso. O auditório é perfeito. O auditório da Alerj aí é perfeito. E aí alguém cria o Google Docs e a gente começa a fazer o roteiro. Pode ser você, Leca. Eu não sei mexer nesse troço, Fred. Mas eu dou um jeito. Eu Quem ajudo falou- você. Ó, Fátima falou foi que Fátima, que né? é alfabetizada tecnológica. Então, É. assim, eu sei escrever lá no troço. Eu ajudo você, presta atenção. O que eu falei, eu ajudo. Eu sou alfabetizada, ajudei os alunos a aprenderem a usar isso desde 2009. Mas eu quero fazer junto, não quero sozinho. Então tá, mandem no WhatsApp os e-mails que eu vou fazer, eu abro o documento já colocando os encaminhamentos que a gente está fazendo aqui. O que vocês acham? Ótimo. E eu vou ver com a minha equipe se eles conseguem fazer isso também, tá? A gente vai Tá, e trabalhar. aí a gente faz isso. Agora, adorei o bate-boca na sala do Maracanã. Continua igualzinho, Fred. Eu sou de lá. Foi uma reunião muito viva. Não, mas você junta um monte de professor, dá isso, não tem jeito. Graças a Deus. Então tá, gente. Então, nós já temos uma hora e quase 40 minutos. Mais alguma colocação? Só agradecer muito a vocês e pedir desculpas, gente, por essa confusão que eu estou vivendo aqui hoje. Inclusive, Não. Fred, a avaliação é no Maracanã. Oi? Não, imagino. Você tinha falado. Foi minha casa durante muitos anos, né, Léo? Ai, que coisa boa. Então, você é do clube. Eu fui professor do IF durante toda a minha vida. Oh, meu Deus, que bom. Então, bom? pessoas, vou me despedir. Excelente jornada. Contem comigo. Muito obrigada. Estou junto também, tá? Também Mandem agradeço. os e-mails. Os e-mails no Zap, pessoal, não esqueça. Qual instituição Fátima é? Fátima foi embora. A Fátima é de qual instituição? Ih, rapaz, eu só me lembro que ela estudou. Espera aí, deixa eu ver aqui. Eu já entrei no meio, não peguei. Estava na minha outra lista. Eu não sei se está aqui nos participantes, o pessoal não colocou. Na hora de colocar o nome, colocar a instituição. Clube de Engenharia. Do clube. Sou sócio do clube também. Do Clube de Engenharia. Então, gente, muito obrigado. Adorei. Obrigada, gente. Um abraço Obrigado forte. a todos. Vamos lá. Boa tarde, tá? Boa tarde. Boa tarde. Estamos encerrando, então? Estamos encerrando. Tá Não ótimo. quero mais de vocês. Muito obrigado por tudo. Então, Fred, convidado para tomar um café aqui no Maracanã e relembrar o técnico de química aqui. Com certeza. Provavelmente alguns amigos aí que ainda estão por aqui, né? Mestrado em tecnologia, né? Que aposentaram. Tá bom. Grande abraço. Abraço a todos aí. Boa tarde. Boa tarde.